A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo escreveu Marcos. Então hoje nós concluiremos as nossas leituras no Evangelho segundo escreveu Marcos. Lembrando que a versão que estamos usando, ao meio da revista e atualizada. Vamos lá então? Capítulo 14. Dali a 2 dias era Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Entrando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus, e indignaram-se alguns entre si diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se-ia aos pobres. E murmuraram contra ela. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quanto quiserdes, e podereis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhes entregar a Jesus. Eles, ouvindo, e se alegraram-se e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma ocasião para entregar. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram os discípulos, onde queremos que fazemos os preparativos para comermos a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, ide à cidade, e vos sairá um homem trazendo um cântaro de água, segui-o e dizei ao dono da casa. Onde ele entrar, que o mestre pergunta, Onde é o meu aposento no qual irei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele lhes mostrará um espaço, um cenáculo mobilado e já pronto. E ali fazeis os preparativos. Saíram, pois, os discípulos e foram à cidade e, achando tudo como Jesus tinha dito, prepararam ali a Páscoa. Ao cair da tarde, com os 12, quando se encontravam na mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que entre vós o que come comigo me trairá. E eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe, um após outro, porventura sou eu? Respondeu-lhe Jesus, é um dos 12, o que mete a mão no prato comigo, pois o Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor fora que não haver nascido. Meu Deus. E enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, partiu e lhes deu, dizendo, tomai isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, derramados em favor de muitos. E em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da vide, até o dia em que hei de beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus, todos vós escandalizareis, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei diante de vós para a Galileia, disse-lhe Pedro. Ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Respondeu Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistiu com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim disseram todos. Então foram a um lugar chamado Getsemane, e ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir tormento e pavor e de angústia. E lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada naquela hora. E dizia, Abba, Pai, tudo lhe é possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, tu dormes?
Não podes vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, com ele, vindo da parte dos principais dos sacerdotes, escribas, anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E disse-lhe: saíste com espada e porretes a prender-me? Como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as escrituras. Então, deixando, todos fugiram. E seguiram um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Inclusive, alguns acreditam que é o próprio Marcos aqui, né, nessa passagem aqui. Né? Só Marcos que relata isso aqui. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e reuniram-se todos os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas. E Pedro seguiu de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os serventuários e aquentando-se no fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outra, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada responde aos que depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia? Que vos parece? E todos julgaram o réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele e cobriram o rosto, a dar-lhe murros e dizer-lhe: profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Meu Deus, Jesus amado. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou e disse: tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas outra vez ele negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és tu um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de que falais. E logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse: antes que 2 vezes o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meu Deus, agora o capítulo de número 15, meus amados irmãos. Logo pela manhã entraram em conselho os principais sacerdotes, os anciãos, os escribas e todo o sinédrio, e amarrando Jesus, levaram-no e entregaram a Pilatos. E Pilatos interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Então os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, e tornou Pilatos a interrogá-lo: nada respondes? Vês quantas acusações te fazem? Jesus, porém, não respondeu palavra, a ponto de Pilatos muito se admirar. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar o povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso por amotinadores, os quais em um tumulto haviam cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhes fizessem
como de costume. E Pilatos respondeu dizendo: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porém, ele bem percebia que por inveja os principais dos sacerdotes o haviam entregado, mas estes incitaram a multidão e, sentindo que lhe soltasse, de preferência a Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou: que fareis então a este que chamais o rei dos judeus? Eles, porém, clamavam: crucifica-o. Mas Pilatos lhes disse: que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então os soldados os levaram para dentro do palácio, que é o pretório, e reuniram-se todos o destacamento. Vestiram-no de púrpura, tecendo uma coroa de espinhos, e lhe puseram na cabeça. E o saudavam, dizendo: salve, rei dos judeus! E davam-lhe na cabeça com um caniço, e cuspiam nele, e pondo-se de joelhos o adoravam. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes. Então conduziram Jesus para fora, a fim de crucificarem. E obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar-lhe a cruz. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, e deram de beber vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então o crucificaram e repartiram em si as vestes dele, lançando-lhe sortes para ver que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima estava uma epígrafe da sua acusação: rei dos judeus. E com eles crucificaram 2 ladrões, uma à direita e outra à esquerda. E cumpriu-se as escrituras que diz: como malfeitores foi contado. E os que iam passando blasfemaram dele, meneando a cabeça e dizendo: que tu que destróis o santuário e que em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo e descendo da cruz. Salva a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais dos sacerdotes e os escribas, escarnecendo entre si, dizia: salvou aos outros e a si mesmo não pode salvar-se? Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Chegada a hora sexta, houve trevas sobre a face da terra, até a hora nona. Ora, a hora nona, clamou Jesus em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: vede, chama por Elias. E um deles correu a embebeder uma esponja de vinagre e, pondo a ponta do caniço, deu-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente dele, vendo que assim expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Estavam ali também algumas mulheres observando de longe, e entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, acompanhavam e serviam, além dessas, muitas outras que haviam subido com ele de Jerusalém. Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhes se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo da cruz, envolveu num lençol que comprara e depositou em um túmulo que havia sido aberto numa rocha, e rolou uma pedra na entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde ele foi posto. Agora o capítulo 16, para encerrar. Amém, meus amados irmãos? Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado do lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, e ele ressuscitou, e já não está mais aqui. Aleluia. Vede o lugar onde tinham posto, mas ide e dizei aos discípulos e a Pedro, que vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis,
e com ele vos disse. E saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, de modo possuídas de assombro e de medo, e nada diziam a ninguém. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, o qual expelira 7 demônios, e partindo, ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele havia que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho para o campo, os discípulos a caminho de Emaús aqui, né? E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, por não darem crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará dano algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Então, meus irmãos, encerramos a nossa leitura aí em Marcos, tá? Falando aí de todos os eventos, né, que envolveram a prisão, a morte, a crucificação, a ressurreição e, claro, a grande comissão dada por Jesus aos seus discípulos. Amém? Obrigado por assistir mais esse vídeo. Os irmãos, deixa aí o seu joinha para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos também possam se inscrever no canal, tá? Possam também compartilhar com seus amigos, com seus contatos, com seus familiares, para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.